Olá, seja muito bem-vindo, como é bom me conectar com você no dia de hoje, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida você já recebeu uma bênção inesperada? Alguém já te abençoou de uma forma que você sinceramente não esperava? Talvez um momento em que você estava vivendo um desafio financeiro, uma escassez financeira e de repente um irmão, um familiar, um amigo veio e te abençoou com algo que você necessitava. Isso trouxe alívio para você e te abençoou? Bom, se você já viveu isso, saiba que você desfrutou de algo maravilhoso. É muito bom quando alguém ajuda a gente, quando a gente precisa do auxílio de uma outra pessoa. Esse auxílio vem, isso é maravilhoso. Mas saiba que a pessoa que foi generosa e a pessoa que abençoou também enche o seu coração de alegria. Porque existe uma bênção maravilhosa quando você e eu não nos apegamos ao que temos, mas olhamos para as necessidades daqueles que estão ao nosso redor e abençoamos essa pessoa. Existe uma alegria, uma satisfação, um prazer, uma bênção que nós desfrutamos quando somos generosos. E hoje eu quero compartilhar com você um princípio que diz exatamente sobre isso, um princípio da palavra de Deus. Olha só o que está escrito no livro de Provérbios, um livro de sabedoria, capítulo 11, o verso 25. A palavra de Deus diz: "O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá." Eu vou ler novamente, são poucas palavras. "O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá." E esse texto aborda exatamente o que nós estávamos conversando há alguns minutos atrás. Ele fala sobre generosidade. Ele aborda a questão de como a generosidade é uma fonte de bênçãos. Uma fonte de bênçãos tanto para você, que abençoa, como para a pessoa que é abençoada. Ou para você que é abençoado e abençoa uma outra pessoa. Esse texto fala que, olha, quem é generoso prospera. Então essa pessoa está sendo abençoada, a pessoa que dá. Porém, olha só o que está escrito também, quem dá alívio aos outros, que é uma bênção, você está abençoando as outras pessoas, alívio receberá. É algo que você recebe em troca. Agora, nós, ao mesmo tempo que estamos diante de um princípio maravilhoso, nós também vivemos em uma realidade que coloca esse princípio em xeque. E por que coloca esse princípio em xeque? Por que testa esse princípio? Porque cá entre nós, muitas vezes, você e eu, nos vemos lutando para viver esse princípio no nosso dia a dia. E eu digo isso por pelo menos duas razões. E a primeira é porque, infelizmente, por diversas vezes, nós agimos de uma forma egoísta. Pastor, não usa essa palavra, eu não sou egoísta. Essa palavra é muito forte, muito pesada, mas você já parou para pensar que se o centro da sua vida for você, que se o centro da sua vida for os seus prazeres, o centro da sua vida são as suas realizações, o centro da sua vida é a sua alegria, você não está sendo uma pessoa onde o seu ego está no centro de todas as coisas? Em outras palavras, o egoísmo nada mais é do que quando você e eu colocamos a nossa vida no centro de tudo o que acontece. É como se nós fôssemos o centro e todas as outras coisas que acontecem na nossa vida girassem ao redor daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós sentimos prazer. E o generoso, ele tem uma habilidade maravilhosa de olhar um pouquinho menos para si e olhar mais para os outros que estão ao seu redor. A nossa realidade é uma realidade muito egocentrista. As pessoas estão muito pensando na sua vida, na sua família. Então, é o que é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Curiosamente, as crianças, quando estão crescendo, uma das características que elas desenvolvem, um dos argumentos que elas desenvolvem é: esse aqui é meu, é meu, é meu. Mas isso pode te atrapalhar no quesito da generosidade. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o medo da escassez. Eu vejo que tem pessoas que não abrem a sua mão para abençoar outras pessoas porque tem medo de faltar. Mas é tão lindo quando nós entendemos que Deus dá sementes àquele que semeia. Sementes são feitas para serem lançadas. É claro, tem sementes que você come, sementes que você planta, mas quando você tem uma mão aberta, no sentido de você compartilhar aquilo que é colocado nas suas mãos, você está demonstrando que você não tem medo da escassez.
porque aquele que colocou essas sementes nas suas mãos é aquele que colocará novas sementes quando encontrar nas suas mãos vazias, no sentido de ser generoso. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compartilhar o que elas têm, porque elas têm medo de perder. Isso não é algo para pessoas que são apenas pobres aos nossos olhos, porque existem pessoas que não têm uma condição financeira muito gorda, muito favorável, mas ainda assim são extremamente generosas. Existem pessoas que são ricas, pessoas que têm uma condição de vida extremamente favorável e confortável, e ainda assim não são generosas, são mesquinhas, vivem com a sua mão fechada, não conseguem compartilhar com o próximo. Mas é uma verdade que tanto o medo da escassez como também o egoísmo podem ser grandes empecilhos para que você desfrute desse princípio tão valioso, tão maravilhoso que a palavra de Deus nos ensina. Se você tem medo de faltar, você vai ter dificuldade de compartilhar. Agora, quando você confia que Deus jamais vai deixar faltar o pão de cada dia nas suas mãos, que Deus jamais vai deixar faltar as sementes necessárias para você prosseguir a sua vida, você não tem dificuldades de compartilhar. Volto a dizer, o generoso prosperará. Aquele que semeia na vida de outras pessoas recebe bênçãos, prospera, tanto financeiramente, porque isso são sementes que você está lançando, mas também emocionalmente. Prosperidade não é algo que se limita ao que é material. A prosperidade que você tanto necessita não é apenas algo físico, mas é algo que também envolve as suas emoções. É uma satisfação que é gerada no seu coração e uma satisfação tão abundante que você se sente uma pessoa próspera. Tem pessoas que têm pouco e são extremamente generosas. E tem pessoas que têm muito e não conseguem abrir a sua mão para abençoar o próximo. Mas fato é que esse princípio, o princípio da generosidade, ele abençoa tanto você como outras pessoas. Você já parou para pensar que você pode ser um canal de bênçãos para que outras pessoas tenham um encontro com Deus, recebam a provisão do Senhor, porque isso acontece com frequência. Sabe? Tem vezes que Deus usa você como um instrumento para abençoar outras pessoas. Existem momentos em que Deus manda o maná de uma forma sobrenatural para suprir as necessidades dos outros, trazer alívio para eles. Mas tem momentos em que eu, somos o maná que Deus prepara para abençoar a vida de alguém. Você e eu somos quem Deus prepara para ser uma bênção na vida de quem tanto necessita. Então, esse alívio não é só um alívio que nós damos para nós, no sentido de estamos semeando e estamos prosperando. Não, mas é algo também que abençoa e prospera a vida de outras pessoas. E nós precisamos, então, olhar para alguns desafios práticos disso, que para você desfrutar você conseguir realmente desfrutar da beleza e do poder desse princípio, o princípio da generosidade, em que a palavra de Deus diz que o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Existem pelo menos duas coisas que você deveria colocar em prática no seu dia a dia, tornar como um hábito para você. A primeira é você praticar a generosidade diariamente, sabe? Seja através de pequenos atos, como por exemplo você compartilhar recursos, abençoar alguém que está próximo de você, que você vê que está em necessidade, mandar um presente para alguém que você sabe que precisa, abençoar, estar atento diariamente. Senhor, você orar e pedir, Senhor, ajuda-me a enxergar as necessidades das pessoas que estão próximas de mim. Senhor, me ajuda a enxergar o que eles precisam para que de alguma forma eu seja uma bênção na vida dessas pessoas. Senhor, me dá essa graça para eu conseguir entender o que essas pessoas necessitam e de alguma forma ser bênção na vida dessas pessoas. Eu te encorajo a no seu dia a dia você procurar sempre ser um canal de bênção para alguém. Ajude, seja no trabalho, seja no trânsito, seja na sua família, seja na igreja, esteja atento e diariamente pratique a generosidade. Eu vejo que tudo que você pratica regularmente se torna um hábito natural para você. Por exemplo, se você faz atividades físicas diariamente, isso se torna um hábito natural para você. Se você se alimenta de uma maneira saudável diariamente, isso se torna um hábito natural para você. E da mesma forma, se você ajuda o próximo, se você é generoso com o que você tem diariamente, isso se torna um hábito natural para você. Um hábito que traz benefícios gloriosos, benefícios divinos, tanto para a sua vida
como para a vida daqueles que você abençoou. Eu amo a frase que diz: você é uma bênção e você é abençoado para abençoar outras pessoas. Eu vou dizer isso mais uma vez, quero reforçar. Você é uma bênção e você é abençoado para abençoar outras pessoas. A bênção que você tem sobre a sua vida, seja ela de uma abundância de alegria, abundância de recursos materiais, abundância de hospitalidade, isso é uma bênção. E você foi abençoado para abençoar a vida de outros. Isso é generosidade. E de maneira prática, se você colocar isso no seu dia a dia, isso se tornará um hábito que vai abençoar demais você e outras pessoas. Mas existe também uma outra lição. Eu acredito que quando nós falamos sobre generosidade, você e eu precisamos cultivar uma mentalidade de abundância. Eu vejo que as pessoas mais mesquinhas que eu conheço são aquelas que cultivam uma mentalidade de escassez. E Deus não te criou para ter uma mentalidade de escassez. Deus te criou para ter uma mentalidade de abundância. E quando falamos sobre generosidade, não estamos falando sobre pequenas quantias, mas estamos falando sobre grandes quantias de amor, grandes quantias de hospitalidade, grandes quantias financeiras de recurso de apoio, grandes quantias de entrega. Generosidade tem a ver com abundância e não com mesquinhez. Então, meu irmão, eu quero te encorajar, minha irmã, a desenvolver uma mentalidade de abundância, reconhecendo que você e eu cremos em um Deus que é abundante. Todos os recursos, sejam eles emocionais, físicos, materiais, pertencem ao Senhor. Servimos a um Deus que é abundante e como povo de Deus, você e eu precisamos cultivar essa mentalidade de abundância ao ajudar aos outros, ao semear na vida de outras pessoas, ao semear no reino de Deus, sabendo que quanto mais sementes você semeia, no tempo certo, mais frutos você vai colher. Isso é um princípio simples, é uma verdade. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem vive em uma mentalidade de escassez, vive escassez. Quem vive em uma mentalidade de abundância, vive em abundância. Por isso eu te digo, se você cultivar uma mentalidade de escassez, você vai viver uma vida de mesquinhez. Mas se você cultivar uma mentalidade de abundância, você vai desfrutar de uma vida de generosidade. Isso é algo maravilhoso. Onde há generosidade, há abundância. Onde há entrega, há colheita. Onde há semeadura, há algo em troca, há colheita. Esse princípio é um princípio transformador. Não viva uma vida de mesquinhez, mas viva uma vida de abundância, de generosidade, porque aquele que é generoso vê as suas riquezas, os seus recursos aumentarem. É o que está escrito no verso anterior. Olha só o que está escrito em Provérbios, capítulo 11, verso 24. Há quem dê generosamente. Existem pessoas que cultivam uma mentalidade de abundância e são generosas. E essas pessoas, o que acontece com elas? Está escrito no verso 24. Essas pessoas veem suas riquezas aumentarem. Isso, meus irmãos, eu volto a dizer, não é só apenas no campo material. É claro que aqueles que semeiam financeiramente colhem financeiramente. A qualidade da sua semente define a qualidade do seu fruto, isso é algo natural. Mas existem pessoas que são ricas em amor e semeiam amor, são generosas em semear amor, generosas em semear serviço, são generosas em semear alegria e elas veem isso aumentar. Porém, olha só o que está escrito no verso 24, na parte B do versículo. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quanto mais mesquinho você é, menos recursos você vai ver na sua vida. Quanto mais mesquinho você é, mais você verá a sua vida definhando. Por quê? Aqueles que são generosos desfrutam da abundância que só Deus pode produzir. Por isso eu quero te encorajar. Seja uma pessoa abundante. Para estar em dia com Deus, você não pode ter uma mentalidade de mesquinhez. Assim, mas pastor, mas e se faltar para amanhã? Peraí, você não crê no Deus que supriu hoje? Se Ele supriu hoje, se Ele supriu o que você precisava no ontem, você não acredita que Ele vai suprir no amanhã? É uma declaração de confiança.
As pessoas que são mais generosas são as pessoas que declaram a sua total confiança no Senhor e o seu total amor ao próximo. Por isso, seja generoso. E olha, eu quero enfatizar algo para você. As pessoas mais abençoadas que eu conheço são as pessoas mais generosas que eu conheço. Pessoas que cultivam uma mentalidade de abundância. Às vezes eles nem têm muito, mas o que eles têm, eles estão dispostos a compartilhar, porque eles enxergam o valor do que eles têm. E quando eles abençoam outros, eles estão sendo uma bênção na vida deles, mas também estão sendo abençoados pelo próprio Senhor. Porque você é uma bênção, você é abençoado, e Deus espera que você seja um abençoador. Para estar em dia com Deus, você e eu precisamos cultivar essa mentalidade de abundância. Porque, como está escrito na palavra do Senhor, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essa é a minha mensagem para você nesse dia. Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa que cultiva uma mentalidade de abundância. Uma pessoa que não olha só para as suas necessidades, mas que olha para as necessidades dos outros que estão ao seu redor. Olha, uma pessoa que não cultiva uma mentalidade de mesquinhez, uma mentalidade de falta, mas uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de prosperidade. Alguém que não tem medo da escassez. Alguém que não pensa só em si, mas alguém que está disposto a dar alívio para os outros, sabendo que quem dá alívio para os outros, alívio receberá, porque não há bênção maior do que você abençoar a vida daqueles que estão no seu caminho. Amém? E você abençoa eles falando do amor de Deus, abençoa eles falando do sacrifício de Jesus, da nova vida em Cristo. Você abençoa essas pessoas através de recursos financeiros, através de um sorriso, através de uma atenção, através de um abraço. Enfim, em tudo na sua vida. Cultive uma mentalidade de abundância. Seja uma pessoa abundante, porque o Senhor veio para que você tenha vida e vida em abundância. O Senhor Jesus veio, se entregou para nós, para que você e eu tivéssemos vida em abundância e que essa abundância transborde e alcance as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra. A tua palavra que nos ensina qual é a tua vontade para as nossas vidas. E no dia de hoje eu oro, Senhor, pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Oro, Senhor, para que verdadeiramente o Senhor nos dê um coração de generosidade. Se existe alguém, Pai, que me assiste no dia de hoje, alguém que está conectado comigo, que tem vivido uma vida de escassez, uma vida de mesquinhez, uma vida de egoísmo, Pai, onde tudo gira em torno de si, onde existe uma grande dificuldade em compartilhar o que tem porque tem medo de faltar. Pai, em nome de Jesus, quebre todo o pensamento de mesquinhez no dia de hoje. Nós clamamos para que o Senhor nos encha com uma mentalidade de abundância. Conduza a nossa vida, Pai, de acordo com essa mentalidade, Espírito Santo de Deus. Eu oro pelos teus filhos e pelas tuas filhas, porque o Senhor Jesus veio para nos dar vida em abundância. Por isso não queremos, Pai, viver uma vida de mesquinhez. Ajude os teus filhos, conduza eles, Pai, para essa vida que só o Senhor pode nos dar. E que sejamos generosos com o nosso tempo, com os nossos recursos, com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. E nós jamais nos esqueçamos que somos uma bênção, somos abençoados. E se somos abençoados é para sermos uma bênção na vida de outros. Por isso, ó Pai, eu oro pelos teus filhos no dia de hoje, para que nos apeguemos a essa mensagem, guardemos ela no nosso coração e vivamos uma vida de abundância, uma vida de generosidade. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso. Se apegue nessa palavra. Seja uma pessoa que vive em abundância, que vive em generosidade, que através da sua vida, muitas vidas sejam abençoadas e saiba, quanto mais você exerce generosidade, mais você desfruta de colheitas generosas. Isso é uma grande bênção para a sua vida. Eu volto a dizer, você é uma bênção, meu irmão. Você é uma bênção, minha irmã. E você é abençoado, você é abençoada. Para quê? Para ser uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor, daqueles que Deus colocar no seu caminho. Que o Senhor te abençoe mais e mais. E eu quero te encorajar, você que é novo aqui no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber uma notificação todas as vezes que nós entrarmos ao vivo. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que são especiais para você. Dessa forma, você vai nos ajudar a aumentarmos a nossa comunidade, essa comunidade de pessoas que querem viver em dia com Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio.